E a palavra que Deus me deu para hoje, e eu estarei compartilhando essa palavra sob perspectivas diferentes, hoje, agora de manhã e também à noite, se o Senhor permitir, sempre dando uma perspectiva ampliando, né? O chamado para ampliar a nossa vida. Se nós temos a oportunidade de reconstruir a nossa vida, nenhuma reforma, nenhuma reconstrução é perene, não é verdade? Nenhuma reconstrução, ela tem a duração eterna, no sentido de que todos nós somos desafiados a estarmos reformando a nossa vida permanentemente. A gente está chegando aí próximo ao mês da Reforma Protestante, e uma das máximas da Reforma era que uma igreja reformada era uma igreja sempre se reformando, não é? E uma vida renovada, uma vida nova, é uma vida que se renova a cada dia. É uma vida que busca novos horizontes a partir de Deus a cada dia. E a palavra de hoje vai nessa direção. É um convite a que ampliemos a nossa visão a respeito da nossa própria vida. Eu já encontrei com muitas pessoas que entraram numa condição de estagnação na sua vida, que levaram a sua vida até um platô, até um lugar específico, e desse lugar específico não conseguiram esboçar movimentos que os levassem a um outro patamar. Porque na nossa vida é assim, a gente chega, fecha um ciclo, organiza a vida daquele ciclo e precisa dar outro avanço, solidificar, consolidar aquele ciclo e dar um outro passo. Porque senão até aquilo que a gente conquistou, a gente começa a perder. Não é? Tem, por exemplo, a turma que trabalha com saúde física, não é? Nós somos uma geração extremamente sedentária. Uma grande parte de nós, graças a Deus, tem uma turma boa aí que faz os exercícios, que se movimenta, mas que tem uma fase da vida que você vai gerar músculos, ganhar músculos, porque vai ter uma outra fase da vida que você vai começar a perder força nessa musculatura, né? E a janela para você fortalecer e ter uma estrutura física saudável, ela tem um certo tempo. Depois você pode manter, aprimorar, fortalecer, mas você dificilmente vai conseguir ganhar musculatura depois de um determinado momento da sua vida. E na vida é assim, a gente precisa estar aberto a gerar renovo, a reciclar a nossa vida, a ressignificar a nossa vida a cada dia. E o chamado de hoje é para ampliar a vida. E o texto que vai nos inspirar é o livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Quero dizer a você que nos visita hoje, que é um prazer te acolher aqui. Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 1. Êxodo 14, a partir do verso 1. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse servir, e aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel,
porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito, então, os filhos de Israel, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém. Feche seus olhos. Senhor, que por tua graça o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor ministre ao nosso coração nessa noite, nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que eu amplio a minha vida? Como é que eu faço da minha vida uma vida que me dá alegria, que me dá prazer, que gera no meu coração clareza dos propósitos de Deus e, ao mesmo tempo, que contagia os meus irmãos, que abençoa as pessoas que estão comigo, que envolve as pessoas que estão à minha volta? O livro de Êxodo é um livro que fala do interesse de Deus, do propósito de Deus em fazer da nossa vida essa vida que se amplia a cada dia. Essa vida que ganha um significado novo a cada dia. O Egito foi para o povo hebreu, durante uma boa parte da vida, um lugar seguro, um lugar de escape, um lugar de refúgio. Se vocês se lembram bem, o povo vai para o Egito porque José foi abençoado no Egito. Lembra disso? Jacó migra com a sua família para o Egito porque havia fome na terra e Deus abençoou José, porque Deus tinha prometido isso a José, e José conseguiu lugar junto ao faraó, e uma cidade inteira foi oferecida à família de José, para que eles vivessem em paz, em saúde, pudessem trabalhar e vivessem tranquilamente. Mas é interessante que esse mesmo lugar, que um dia foi lugar de escape para o povo de Deus, num determinado momento, quando muda-se o faraó, este lugar se torna um lugar de escravidão. Este lugar se torna um lugar apertado, estreito, penoso, hostil à vida. E é interessante que isso acontece conosco, porque nós esquecemos que a bênção não vem necessariamente das conquistas que a gente faz, mas da direção de Deus sobre essa vida, da direção de Deus sobre estas conquistas. Às vezes, um emprego que um dia foi bênção, num determinado momento ele se torna um desafio, e eu vou precisar dar uma ressignificada na minha vida profissional. Às vezes, num casamento, os acordos que foram celebrados no início do casamento nos deu condições de viver esse casamento bem durante um período, mas na medida que mudam as circunstâncias, eu preciso fazer novos acordos com essa mesma pessoa. Por exemplo, quando nascem os filhos. Outro momento, quando os filhos entram na adolescência. Outro momento, quando os filhos vão embora, né? Quando o ninho fica vazio. Quer dizer, o acordo fundamental feito no altar não muda. O voto feito no altar não muda. Mas os acordos domésticos de cada dia terão que ser revistos. A nossa própria vida pessoal, não é? Vai passando, no passar dos anos, tem um momento que a tua cabeça vai, mas o corpo não acompanha. Não é verdade? Que você quer fazer, mas a disposição física e às vezes emocional
não dá conta. Não é por acaso que alguns jogadores de futebol, quando passam o tempo e eles ganham experiência, eles aprendem o caminho mais curto entre a grande área e o gol. Não é? Quando se é jovem, você sai lá da defesa e atravessa o campo inteiro, né, para fazer o gol, às vezes. Não é? Mas quando você vai ganhando experiência, você vai descobrindo caminhos mais efetivos. E o problema, às vezes, é que nós, ao invés de cultuarmos a Deus, que é o Senhor da vida, nós cultuamos as conquistas que nós fizemos. Eu vejo pessoas que tiveram coragem de fazer mudanças importantes na sua vida e colheram grandes frutos. Não é? Na minha cidade natal, por exemplo, eu me lembro de uma família que eles eram tradicionalmente vendedores era um armazém atacadista de produtos alimentícios. Não é? Tradicionalmente, por gerações, por mais de 30 anos, eles eram vendedores de feijão, arroz, óleo, por atacado para vender no comércio da cidade. E num determinado momento da vida, aquela sociedade se dissolveu e a esposa de um dos sócios passou a fabricar roupa íntima. Interessante que aquele sócio migrou para vender, para administrar a empresa doméstica da esposa que começava, e aquela empresa doméstica virou o ganho de vida deles. É quase que, a gente diz assim, como é que um atacadista de produtos alimentícios vira um administrador de roupa íntima, de uma fábrica de roupa íntima? Não é? Parece uma loucura, mas a vida está cheia disso, de pessoas que conseguiram perceber portas que Deus abre, que nos dão condição de ampliar a vida. E isso vale para todas as áreas da nossa vida, para a nossa vida profissional, para a nossa vida familiar, para a nossa vida espiritual. Quando, de repente, nós precisamos começar a buscar um outro nível de experiência com Deus. Quem gastava um tempo em oração vai sentir necessidade de gastar mais tempo. Quem lia a Bíblia de uma forma vai aprender a ler a Bíblia de maneira mais profunda, vai querer pesquisar mais. Ou seja, há na vida do ser humano um clamor constante por ampliar a vida. E no povo que está no Egito, chega um momento que Deus levanta Moisés e diz assim: Moisés, eu estou te chamando para ir até o Egito para libertar o meu povo. Moisés, eu estou te chamando para ir até o Egito trazer salvação para o meu povo. Então, a primeira coisa que eu preciso me dar conta, num processo de ampliar a minha vida, primeiro é reconhecer que quem é eterno é Deus. Deus é eterno. As estruturas, elas são mutáveis. A vida é dinâmica. As conquistas são temporárias. Tudo na vida se transforma. Tudo na vida vai se modificando e, graças a Deus, nós temos a oportunidade de modificar para melhor. A palavra de Deus não muda, mas a nossa vida muda diariamente. E nós precisamos entender que Deus nos chamou, a palavra de Deus, para sede perfeitos, como também eu sou perfeito. A palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra em vós haverá de completá-la até o dia de Cristo. Então, eu preciso ser movido por um impulso de viver essa ampliação de vida, e ela muitas vezes me levará a romper com uma condição que um dia me foi confortável. A romper com uma estação da minha vida que, num determinado momento, foi confortável. Sabe? A refazer, a reestruturar a minha vida. É interessante que pessoas que, às vezes, enfrentam um problema de saúde, como que, às vezes, elas conseguem força para isso. Quando alguém diz assim: você precisa parar de tomar esse tipo de coisa, você precisa parar de consumir açúcar, você precisa começar uma atividade física, senão você vai morrer. É impressionante como que as pessoas encontram disposição para refazer a vida, e às vezes muda tudo, porque o impulso pela vida fala mais alto. O problema é quando a gente só se dá conta disso quando a gente está na situação extrema, limite. O convite de Deus para nós hoje é que a gente faça isso de forma
objetiva, consciente e intencional. Quais são as áreas da sua vida que se tornaram opressoras? Quais são as áreas da sua vida que hoje causam atrofia na tua vida? Atrofia espiritual, emocional, familiar, profissional. O que gera hoje impedimento para você? E os impedimentos não são físicos, os impedimentos não são de idade, os impedimentos normalmente estão aqui no nosso coração. Normalmente estão de como a gente vê o mundo e a vida. O convite de Deus hoje para nós é deixar o Egito e reconhecer a voz que nos chama a sair do Egito. Reconhecer aqueles que Deus levanta para nos desafiar a sair deste lugar. Ao longo da minha vida eu sou muito abençoado por pessoas que tiveram coragem de me chamar e dizer assim, você precisa mudar isso aqui na sua vida. Você precisa repensar essa área da sua vida. Eu sou ricamente abençoado por Deus ter me dado pessoas que, quando eu olho para a vida daquelas pessoas, eu não vejo pessoas perfeitas, como Moisés não era perfeito. Eu não encontro pessoas que já alcançaram todos os alvos, porque Moisés também não tinha alcançado. Porque, na verdade, as pessoas que Deus levanta são imperfeitas como eu, mas eu preciso reconhecer a voz de Deus através da igreja, através da família, através das pessoas, através das circunstâncias. Eu preciso reconhecer a voz de Deus. E o segundo passo é reconhecer os sinais de Deus. Porque muitas vezes a gente não crê só por ouvir. E a Bíblia diz assim, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Às vezes a gente precisa de sinais, não é verdade? Por conta da pequeneza da nossa fé, a gente precisa de sinais. Às vezes esse sinal é uma cura. Às vezes esse sinal é alguém que não te conhece, diz assim, olha, eu estou vendo a sua vida e estou vendo que você precisa mudar isso aqui. Às vezes esse sinal é você estar vivendo uma situação que do nada Deus manda um alerta para você, você tem um escape, parece que acontece um clique no coração da gente, diz assim, Deus, eu preciso mudar de vida. Quantas vezes eu já encontrei pessoas na igreja, na rua, que viram para mim e dizem assim, eu preciso mudar de vida. As coisas em torno começam a conspirar para que eu mude. A gente chama isso na nossa doutrina de graça preveniente, que é uma graça que vem antes que a gente tenha consciência dela. É Deus nos cercando, nos envolvendo, nos abraçando, dizendo assim, filho, eu estou interessado na sua vida. A gente chega na igreja e o pastor está pregando uma palavra que parece que alguém foi para lá e escreveu tudo que eu estou vivendo. Não é? A gente ouve uma música, uma pessoa do nada começa a falar coisas que a gente fica assim, meu Deus, essa pessoa sabe do que eu estou vivendo. Na verdade, é Deus dando sinais de que Ele não se conforma com a opressão, com o encarceramento, com o aprisionamento da nossa vida. Porque sempre que a gente é preso, aprisionado, seja pelas emoções, pelo medo, pela aflição, pela apatia, pela estagnação, isso faz mal. Isso faz mal. O pecado destrói. A Bíblia diz que o pecado mata. E Deus não se conforma com isso, porque Deus nos fez. Ao mesmo tempo, e essa é uma imagem bíblica muito forte, que a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Que Deus moldou o homem no pó da terra. E isso me liga a essa coisa limitada do que é ser humano. Mas ao mesmo tempo diz que Deus soprou sobre as narinas e o ser humano passou a ser alma vivente. Isso significa que ao mesmo tempo que eu venho da terra, eu venho dos céus. E a limitação terrena se encontra com a eternidade. A limitação terrena se encontra com a infinitude que vem de Deus. E o ser humano é essa ambiguidade. E por um lado a gente é terreno mesmo. Se não tomar banho, cheira mal, não é verdade? Não é? Pelo menos dia de sábado, não, todo dia, né, gente? Se não tomar banho, cheira mal. A gente ainda dá uma caprichada, passa desodorante, passa um perfuminho, procura um sabonete cheiroso, porque senão não tem jeito, não é assim?
Não é assim, irmãos? É ou não é? Ou não é? É sim, não é? Mas ao mesmo tempo que nós somos limitados, há em nós uma sede, um desejo por uma coisa maior, por uma vida melhor, e essa coisa maior é Deus. Então, ampliar a minha vida é reconhecer esse chamado de Deus. É reconhecer que eu sou da terra, sim, mas eu sou do céu. É reconhecer que os propósitos de Deus para a minha vida ainda não foram totalmente descobertos, não porque Deus não queira mostrar, mas porque eu vou me dando conta deles aos poucos. Não vou cair não, pode ficar tranquilo. Vou chegando aqui, o pessoal acha que eu vou cair. Né? Os propósitos de Deus, eu vou me dando conta deles aos poucos, eu vou reconhecendo isso aos poucos. Mas na medida que eu percebo, irmãos, eu preciso caminhar. Amém? Então diga para o teu irmão, se você precisa caminhar, fala para ele. Caminha, vai em frente. Não é? Tem gente ouvindo isso 2 vezes, né? Precisa caminhar, né? Caminhar, né? Caminhar literalmente, né? A gente precisa se mover e crer que Deus não se conforma com o cerceamento da vida. É impressionante que às vezes a gente associa crescimento de vida com condição financeira, com saúde, não é? Com status social, com reconhecimento, e não é. Não é. Uma vida liberta é uma vida que tem segurança de quem ela é, de para onde ela vai, de onde ela veio. Uma vida plena é uma vida que, olha, eu já encontrei pessoas muito enfermas, mas cheias da plenitude de Deus. Né? Eu já citei aqui, né, me lembro do meu avô, né, senhor Virgulino Alves Ferreira. Né, se chamasse ele de Virgulininho, ele dizia, não gostava não. Ele dizia que não era tamanho de porco que dava toicinho. Né? Né? Ele era um gigante de 1,50 m, mais ou menos assim. Né? E a gente chamava ele de voinho. Né? Lá em Teoflotone a gente é meio baiano. Né? Era voinho. Voinho nasceu em 1899. E o Senhor já o recolheu já. Né? Mas meu avô, nos últimos anos da vida dele, ele teve um AVC e ele ficou na cama, e ele era fortinho, ele já não conseguia nem ficar muito sentado, porque a coluna doía muito, mas sempre que a gente chegava para encontrar com meu avô, eu dizia, está tudo bem, avô? Ele dizia, graças a Deus. O semblante do meu avô, ainda que muitas vezes com dores, era um semblante de alguém que já tinha visto o Senhor e que tinha o senso de plenitude na sua vida. Entendeu? Tem gente que tem tudo, não tem nada. Tem gente que tem tudo ao alcance da mão, mas não tem nada. A vida é presa, a vida é aprisionada, amarrada, atada. E nós não estamos falando só de emoção, não. Estou falando do espírito. Deus rompe com toda escravidão. E eu preciso, então, primeiro, reconhecer o movimento de Deus para me libertar. Eu preciso reconhecer os sinais. E eu preciso tomar o caminho da terra prometida. E essa é uma coisa interessante. Porque a terra prometida, se não era prometida, se não era terra comprada, possuída, adquirida, né? A terra prometida é um lugar que eu ainda não conquistei. A terra prometida é um lugar que Deus me revelou por promessa. Que Deus diz que vai me dar, mas eu ainda não tenho. Mas, ainda sem ter, eu saio do Egito, eu enfrento a hostilidade do faraó e digo, eu vou, porque Deus está me chamando para ir. Eu reconheço a liderança de Moisés, e eu vou, eu vejo os sinais de Deus, e eu me movo na direção da terra prometida. Para ampliar nossa vida, queridos, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Nós precisamos nos fortalecer das promessas de Deus. A gente precisa se encher da convicção que o Deus que nos tira do Egito é o Deus que um dia nos levou para lá para nos fortalecer. Entendeu? O Egito mudou,
O faraó mudou, mas Deus não mudou. Você pode dizer comigo, Deus não mudou. Deus não mudou e não muda. Amém, irmãos? O povo foi para o Egito porque Deus tinha provido do Egito naquela época para trazer provisão para eles. Mas o Egito se tornou um lugar de escravidão e Deus não concorda com a escravidão. Deus não endossa a escravidão. Deus não apoia a escravidão. Deus rompe com a escravidão. E o povo se levanta e vai em direção à terra da promessa. O que é a terra da promessa para você? O que significa a terra da promessa para você? Para o povo, a terra da promessa era uma terra espaçosa, uma terra ampla que emana leite e mel. E aí você vai lá ver, comparado com o Brasil é a terra prometida, né? Porque em termos naturais o Brasil dá de 1000, né? Mas o leite e o mel não vinha da terra propriamente dita. O Egito tinha se tornado uma terra onde quem governava era um faraó descrente, perverso e manipulador. A terra prometida era uma terra onde o Senhor reinaria. E o leite significa a abundância do que é essencial. Qual o primeiro alimento que a gente tem? É leite. Nos primeiros dias de vida do Isaac, né? Só precisa de leite. O leite da mãe tem tudo que uma criança precisa para ser nutrida. Aliás, é uma vacina, não é? Tem tudo que precisa. Mesmo quando é pouquinho, não é? Tem tudo que precisa. Você pode até complementar, mas é uma vacina essencial para a vida. A promessa para o povo é que a terra prometida teria tudo que o povo precisava. E Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Paulo vai dizer depois: tudo posso naquele que me fortalece. Terra prometida, querido, é uma condição de vida onde você é suprido, é nutrido de tudo que você precisa de Deus, não de tudo que você quer, de tudo que você precisa de Deus. Há uma diferença entre o que eu quero e o que eu preciso. Não é verdade? Às vezes nós montamos expectativas para nós a respeito da vida que não se encontram com o que Deus planejou para nós. E a gente se frustra porque aquilo não se realiza. Eu preciso descobrir qual é o essencial, o básico de Deus para a minha vida. Porque o básico de Deus é melhor do que o nosso máximo. A terra prometida era a terra que emana leite e mel. Quem gosta de mel aqui? Lá em casa a gente gosta muito de mel. Não é? Mel lembra a doçura. Não é? Tem uma música do nosso cancioneiro aí, evangélico brasileiro, que diz que o teu amor é, antiga, do Rebanhão, é mais doce que o mel. Você já viveu momentos amargos na sua vida? Tem até gente que gosta de um amargozinho, não é verdade? Tem, não gosta não? Por exemplo, uma comida com uma rúcula. É amargo, rúcula? Não é amargo não, né? É amargo, né? Um pouquinho amargo, não é? Tem algumas hortaliças que são um pouquinho amargas, mas ninguém vive só de amargo, não é verdade? É ou não é? Tem que ter alguma coisa para quebrar, não é? A Bíblia está dizendo que a terra prometida era uma terra que haveria pão, o leite e o mel. Porque a nossa vida está sempre sujeita a dor, a sofrimento, a lutas. Mas na terra onde Deus governa, haverá sempre doçura, ainda que em meio a lutas. E sabe o que é a doçura? É a certeza da presença de Deus. É a certeza de que Deus vai me dizer assim: estou contigo, filho.
Em mim o seu trabalho não é em vão. No Senhor a sua luta não é em vão. No Senhor o seu choro não é em vão. No Senhor o seu cansaço não é em vão. E aí eu me lembro de Jó. Jó, que fica invocado com tudo que está acontecendo com ele. E Jó disse assim: Senhor, me coloque em juízo, porque pelo menos eu poderia me defender. Se o Senhor me colocar em juízo, pelo menos eu posso arguir em meu favor. Porque eu não estou entendendo o porquê de toda essa miséria que eu vivo. E aí o Senhor começa a conversar com Jó. O Senhor começa a se revelar para Jó. E a conclusão final de Jó era o seguinte: eu falei demais, Senhor. Eu falei de coisas que eu não sabia, de coisas que eu não entendia. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é impressionante que Jó diz isso sem que a vida dele seja restituída plenamente. Ele perdeu os filhos, ele ficou doente. Mas o encontro com Deus trouxe renovo para a vida dele. A doçura de que nós estamos falando nessa terra prometida é a certeza desse encontro com Deus que me dá significado para a vida. Para ampliar a nossa vida, queridos, a gente precisa entender que eterno é o Senhor e não as nossas conquistas. Tem uma história, que se eu não me engano é da águia, né? Que depois de um determinado tempo que o filhote foi abastecido, nutrido, ela começa a tirar as plumas do ninho, para que o ninho fique sem conforto e se torne um lugar espinhoso, né? E o filhote vai começar a ficar incomodado dentro do ninho. Chega um determinado momento, ela pega o filhote pelo bico e solta do alto do penhasco, para ele aprender a voar. Quem quer aprender a voar aqui? Para ele aprender a voar. E aí, desengonçado, brigando contra o vento, ele vai descendo, como dizendo assim: vou morrer, não é? E a mãe vem, desce, plana por baixo dele, resgata, e vai até que ele aprenda a voar. Ninguém vive só no ninho. Ninguém vive só no conforto do que você já conquistou. Se você quer andar com Deus, você precisa estar disposto a ampliar sua vida. E ampliar sua vida te coloca numa trajetória de se mover do lugar que um dia foi confortável, se tornou estreito, porque Deus quer que você faça conquistas maiores. Amém, queridos? Bom, eu quero te convidar a estar aqui hoje à noite, porque hoje à noite eu quero compartilhar sobre quando você pega essa terra, esse caminho, tem um mar na frente. E aí, o que a gente faz com o mar? Como é que a gente faz com o mar? Porque Deus honra. Deus vai abrir o caminho para você sair da terra do Egito. Deus vai te dar força para sair do Egito. Mas isso não significa que vai ficar tudo fácil. Que a terra prometida está logo ali. Tem uma trajetória. Tem um mar para passar. Hoje à noite a gente vai conversar sobre enfrentar o mar. Quem sabe você faz um esforço a mais e vem aqui hoje à noite a captar, ouvir essa palavra. Senão você vai poder ouvir através do vídeo do canal da igreja, né? Que as duas mensagens vão estar postadas lá depois, na semana que vem. Mas eu quero convidar você a ficar em pé nessa hora. E você que honestamente, sinceramente, quer ampliar a sua vida, precisa ampliar a sua vida, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir ao altar para nós orarmos. E nós vamos encerrar o culto nesse momento de altar. Eu quero convidar você a vir ao altar. Você que quer ampliar a sua vida, sai do seu lugar e venha ao altar de Deus. Venha dizer: Senhor, eu quero, Pai, quero ampliar a minha vida, quero ter a minha vida ressignificada pelo Senhor, pela Tua promessa, pelos Teus planos para mim. Pode vir, você que está na galeria também pode vir, eu te espero.
render a ti adoração e derramar meu ser. Quem sabe você está com a tua família aí, você quer trazer a tua família ao altar. É o que